Então, nós estamos nessa lição do credo, que será a quarta lição, né, em torno desse tema. A frase que nós vamos estudar é creio. Aí sempre tem Jesus, alguma coisa nesse sentido, depois as outras questões, mas aqui seria que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Nós temos aí a dupla, Jesus com as duas naturezas de Cristo, quase que não saiu aqui, né? A dupla natureza de Cristo, nessa frase, creio que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É muito interessante esta afirmação, porque ela também, aqui nós temos o credo, como já foi dito na introdução, que o credo foi construído para responder determinadas heresias com o passar do tempo. Então, o credo niceno também, que depois até vou citá-lo aqui especificamente, com relação a as heresias relacionadas à natureza de Cristo, à dupla natureza de Cristo. Então, isso é extremamente importante nós entendermos a natureza divina e a natureza humana de Jesus Cristo, uma vez que isso tem um caráter, além de espiritual, também jurídico, por assim dizer, né? Uma vez que ele foi perfeito homem e triunfou naquilo que o homem fracassou, para a glória de Deus, para ser o nosso justificador. Então, a frase que nós vamos estudar é: creio que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É interessante, queridos irmãos, que aqui o Michael Horton, deixa eu ver qual eu sempre apanho aqui na hora que eu vou achar isso. Michael Horton, ele sempre ele destaca no livro acerca da falida, né, usei essa expressão, falida tentativa de Satanás de interpor nesta questão da encarnação do Verbo. Né, promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a gente chama de proto-evangelho. Não está aí nos textos que eu passei para vocês, mas vamos dar uma lidinha lá rapidinho. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui a gente tem a primeira profecia bíblica e chamado de proto-evangelho, né? Ou primeiro evangelho. Primeira boa notícia em face da má notícia. O evangelho é uma boa notícia por causa da má notícia, né? Então, por conta daquilo que a gente percebe até no versículo, na queda e nas consequências dela, nós temos aí o proto-evangelho, a primeira boa notícia, nesse sentido em relação à má notícia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando então da promessa da encarnação do Verbo, do próprio Deus que se faria homem no decorrer, no momento certo, no que a gente chama de pleroma, o tempo pleno de Deus, e ali haveria de triunfar aonde o homem fracassou. E isso então é chamado de proto-evangelho. Por conta disso, nós observamos a serpente, ou Satanás, ou dragão, né? Em Apocalipse chama esta serpente de dragão. Ele então interrompe essa história, aliás, tenta interromper essa história, fazendo várias tentativas. Michael Horton, eu não vou me deter nessa questão, por causa do tempo, basicamente, mas eu gostaria que nós pensássemos um pouco, de forma bem panorâmica, lendo aqui em Hebreus. Se você olhar em Hebreus também não está esse texto aí, porque eu mesmo vou ler para vocês perceberem que há interrupção, quando fala da fé desses patriarcas, de certa forma nós estamos falando das lutas que eles tiveram, das tentativas falidas de Satanás de tentar interromper isso, este nascimento do Messias. Por exemplo, quando a gente lê a narrativa ali, a história da peregrinação no deserto, em que os hebreus sofreram, passaram 40 anos e foram purificados, Deus não desistiu daquele povo,
e preservou aquele povo, não porque simplesmente era um povo bonito, ou um povo especial, um xodó de Deus, não. É porque deles haveria de nascer o Messias, a semente começa ali. Então a preservação que você percebe que Deus promove em todos os aspectos, na linhagem que haveria de nascer o Redentor, tem a ver com esta prevenção, com a providência de Deus para que a sua palavra seja cumprida. A gente tem uma expressão nas Escrituras, um verbo para a palavra, que muitas vezes as pessoas, os neopentecostais, tomam posse, né? Eu já falei, tomam posse, já até complica um pouco, mas vai lá. Tomam posse mesmo dessa expressão, que é a palavra rema, né? Então eles acham que o rema é uma determinação. Você use a palavra rema para determinar alguma coisa, e essa coisa vai acontecer, porque rema é essa determinação, mas ela é determinação de Deus. Então a palavra, quando você vai perceber mais adiante, esta promessa de Deus que não pode ser interrompida. Aquilo que ele diz, como ele diz, haja luz. Por meio da sua verbalização da palavra, isso não pode, a luz não pode resistir à existência quando ele diz haja luz, ok? E assim por diante. Então nós vamos observar isso de uma forma bem clara. Deus então dando a sua promessa, falando claramente em Gênesis capítulo 3:15, e absolutamente ninguém poderia interromper, por mais que fizesse todos os esforços para tentar interromper esta promessa. Ele disse, nascerá alguém que vai resolver essa questão, este problema. Isso é uma promessa, essa é uma palavra que Deus determinou e não pode ser interrompida. É um decreto divino. Nós não temos esse poder. Por mais que eu use a palavra, vou determinar com rema aqui, vai remando aí, que né, não vai adiantar nada. Então, nós observamos aqui em Hebreus, você tem aqui um resumo, especificamente do capítulo 11, pela fé, versículo 2, né? Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé o universo foi formado, pela fé Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício, Caim não ofereceu, e aí por meio desse problema dele com seu irmão, ele matou então o seu irmão, uma tentativa de interromper isso, não é? Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Aí você começa a observar Abraão, Noé e todos, assim por diante, Sara, não é? Abraão, que Deus prometeu, da linhagem dele haveria de nascer o Redentor. Então todas as interrupções, quando você, aqui eu sei que já estudaram Apocalipse, e certamente o reverendo James destacou a questão do dragão perseguindo a mulher, que é exatamente essa perseguição contra, no caso, o nascimento do Messias e depois a igreja que haverá de fazer o Messias nascer no coração das pessoas por meio da pregação do Evangelho. Então, queridos irmãos, Horton fala dessa falida tentativa de obstaculizar, quase que não sai, né, a promessa do Redentor, do Messias. E ele também destaca quem é o verdadeiro herói, quem é o verdadeiro herói da fé, né? Então ele vai, apesar de todas essas questões que destacam a responsabilidade humana diante da palavra de Deus, da promessa de Deus, ele destaca quem é o verdadeiro herói da história. E o verdadeiro herói da história, nesse caso, é o próprio Deus, que é fiel à sua palavra, fiel à sua promessa, que haveria de nascer o Messias, aquele que feriria mortalmente ao dragão, ao Satanás, à serpente. E a ferida que ele promoveria no Messias, digamos assim, seria basicamente inócua, apesar do ferimento, porque ele é o próprio Deus que se fez homem. Então, o verdadeiro herói nesta galeria da fé, e aí a gente concorda com Michael Horton, é o próprio Deus, porque ele é que preservou cada uma dessas pessoas.
como tem nos preservado. É Ele quem deu condições para que essa promessa se cumprisse. Então, ao dizer, creio que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, nós destacamos aqui a natureza divina de Jesus, nasceu da Virgem Maria, destacamos a natureza humana de Jesus de forma plena, 100% Deus, 100% homem. E essa confissão de fé é especialmente constituída de um caráter único, como nenhuma outra confissão religiosa. E essa afirmação do credo, ela destaca basicamente a juridicidade, se eu posso dizer assim, né? O aspecto jurídico e o aspecto espiritual da promessa. Essa afirmação, que cremos que em Jesus, que é o único Filho de Deus e nosso Senhor, é uma afirmação do seu divinal nascimento. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho do que ela descreve no seu conteúdo para a afirmação da nossa fé. Eu queria ouvir os irmãos um pouquinho, assim, olhando por alto. Eu sei que alguns já têm lido o livro, outros não, mas o que vocês gostariam de destacar? Por exemplo, o que essa declaração, creio que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O que isso traz para você como cristão? Como isso fortalece a sua fé, ou seja, como isso afirma a sua fé? Por favor, um de cada vez. Se alguém quiser, levante a mão aí. Não? Então seguimos. Tem aqui o irmão na frente. Eu acho muito carinhoso de Deus ele se aproximar de nós. Eu acho que o fato de se tornar homem, se aproximar tão de perto de nós que ele se tornou homem, né? Sim. E veio através gerando no ventre de uma mulher, né? Sim. Então isso é o que eu acho maravilhoso, é que Deus é Deus e se tornou homem. Amém. Entende, gente? Eu não estou pedindo aqui nenhuma resposta de acordo com o livro nem nada. Eu quero que você diga o que isso significa para a sua fé, como a irmã destacou aqui. Tem mais algumas pessoas aqui na frente. Quando fala que ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, que ele não foi nascido como nós, né, feito por homens, né, homens como nós, né, mas o próprio Deus que se fez carne para nos salvar, para habitar entre nós e depois nos salvar. É o que me remete a essa frase. Amém. É isso mesmo. Mais alguém? Lá atrás. A mim remete que ele não foi concebido em pecado. Sim. Né? Então, e uma coisa que o pastor Sérgio falou há pouco tempo, que era uma coisa que eu sempre pensava, né? Ele não era filho do pai de José, assim, geneticamente, né? Sim. Mas de Maria. E aí até o pastor Sérgio falando, e uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Eu sei que parece picuinha, mas assim, para mim era importante e interessante. Que geneticamente Cristo também não era filho de Maria, né? Ele Sim. era integralmente de Deus. Né? Sim. Então, observe essa questão, até é o ponto jurídico da coisa, entendeu? Ou seja, ele é perfeitamente humano. Ele nasceu da Virgem Maria, né? E ele então, de Maria, e portanto, ele tem todas as características humanas, não é um fantasma, ok? Não é uma imagem que as pessoas observavam e conseguiam ver uma espécie de espírito meio que, sei lá, né? Uma coisa mais fantasma mesmo. Né? Tanto que uma das heresias, de que é o monofisismo real, basicamente é como chamado de Jesus phantom, né? O fantasma, basicamente. Mas, de fato, ele nasceu
E ele então tem todas as características humanas. E como homem, ele deveria triunfar aonde o homem fracassou. Isso é importante por demais nós entendemos para a nossa fé. Continuando então, aquilo que a gente destaca, né, em resumo, de certa forma com que Horton fala. Primeiro, a concepção pelo Espírito Santo destaca a natureza divina de Jesus Cristo. A primeira parte, né? Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Isso destaca a natureza divina. Quem está com o texto de Mateus 1, 18 a 21, por favor? Pode ler? Está aqui, irmão, na frente. Vocês vão falando seus nomes para eu poder aprender, tá? Eu faço isso para começar a decorar meus alunos, eu tenho essa prática. Weber, então. Pronto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ok, então você observa aqui a palavra. Obrigado, irmão. Ele foi gerado, o que nele foi gerado é do Espírito Santo. A palavra gerado aqui é genos, que significa da mesma família, descendência, raça. Ele é gerado eterno, ele é o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, que nasceu pelo Espírito Santo. O credo reafirma o que Mateus assevera em relação ao nascimento de Jesus. A semente que deu início à existência humana de Jesus é obra do Espírito Santo, que veio à existência pela palavra de Deus. Horton destaca que Deus disse e um zigoto foi formado de forma milagrosa no útero de Maria, sem a intervenção de homem nenhum, sem a marca do pecado de José. Então ele foi gerado pela palavra, pelo Espírito Santo e de forma milagrosa. É algo que, como diz Horton e outros estudiosos, né, que de certa forma explica, mas não satisfaz toda a nossa curiosidade. Toda a nossa curiosidade. Mas aqui nós temos uma expressão que ele foi gerado. Maria, veja lá, por favor, Lucas capítulo, acho que foi Lucas, eu passei essa palavra para alguém, irmãos? Lucas capítulo, deixa eu ver aqui, acho que não passei, deixa eu só achar aqui. Deixa eu só achar aqui, irmãos. Um minutinho só. Aqui. Lucas capítulo 2, versículo 6, quando ele relata, né, o deslocamento de Maria e José até o censo, até o local do censo, em Belém. E diz o versículo 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Então, você lendo como Maria recebe esta palavra de Deus, e ela diz então, cumpra-se em mim a tua palavra. Essa é mais uma vez aquela palavra que a gente chama rema, que é a palavra, uma promessa de Deus que não pode ser interrompida. Então, pela palavra dele se forma milagrosamente este zigoto, digamos assim, e ele começa a ter a sua vida humana e vai nascer no tempo certo. Você tem uma doutrina da Igreja Católica que que tem tema santa, né, Imaculada Conceição, que é basicamente, eles vão dizer que ele foi colocado aqui
na terra sem que passasse pelo processo natural do nascimento, para que Maria se mantivesse virgem, por assim dizer. Mas você percebe que a palavra aqui que nós temos quando fala cumpra-se em mim a tua palavra, depois ele vai dizer mais adiante que ele nasceu da Virgem Maria, mais adiante nós vamos ver isso. A palavra primeiramente aqui é Maria dizendo, cumpra-se em mim a tua palavra. Ou seja, há uma ordem de Deus de forma milagrosa para o nascimento de Jesus, aonde não existe a intervenção humana. E aí ele é 100% Deus. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, encarnou-se. Ele veio para o ventre de Maria e depois foi formado um corpo aonde nós temos Jesus que andou na terra. Então a nossa confissão de fé, através do credo, nessa parte, significa... A nossa confissão de fé, através do credo, nessa parte, significa que eu creio que Jesus é a encarnação do Deus autoexistente e eterno. Creio que a sua origem no ventre de Maria foi obra do Espírito Santo que fez surgir de modo milagroso a fecundação. Então, quando no credo nós falamos, eu creio que Jesus nasceu por meio do Espírito Santo. Eu estou dizendo essa frase, eu creio que Jesus é a encarnação do Deus autoexistente e eterno, creio que sua origem no ventre de Maria foi obra do Espírito Santo, que fez surgir de modo milagroso a fecundação. Ele é 100% Deus. 100% Deus. Depois nós temos a segunda afirmação. O nascimento através da mulher destaca a natureza humana de Jesus. Quando diz, nasceu da Virgem Maria. Foi concebido pela obra do Espírito Santo, ou seja, 100% Deus, sem intervenção humana, livre de qualquer marca do pecado. E a segunda, nasceu da Virgem Maria. Lucas capítulo 1, versículo 34 e 38. Está aqui, irmã. Depois, Hebreus 2, 17. Não sei se eu passei essa passagem. Acho que não. Só uma delas. Lucas 1, 34 a 38. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Tá bom? Então, versículo 38 reforça lá. Ela disse, cumpra-se em mim a tua palavra. Ok? Essa promessa, isso que o Senhor está dizendo, que Deus está dizendo, o anjo está dizendo, como mensageiro de Deus, cumpra-se em mim, portanto, essa palavra, esta promessa que não pode ser interrompida. E aí a gente tem então, ele nasceu da Virgem Maria. Isso significa, queridos irmãos, que o nascimento através de uma mulher destaca essa natureza humana de Jesus. Ele é então humano. Ele não é um ser que apareceu do nada e andou na história, digamos assim, as pessoas viram de onde veio, não sei, apareceu por aí. A própria história de Jesus vai mostrar ele crescendo numa família, ele andando, cumprindo todos os aspectos que um bom judeu deveria cumprir. Foi visto, era filho de José também e de Maria, reconhecido como filho de José, e dava todo o respeito a ele e assim por diante. Mas isso significa que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, entrou na história humana ao se tornar homem e nascer do modo como nascem todos os seres humanos. Importante isso. Ele nasceu como nascem todos os seres humanos.
A concepção foi milagrosa. O nascimento foi como todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Ele nasceu, foi cuidado, você vê lá na manjedoura todo aquele cuidado, ela passando por dores de parto e assim por diante, já se cumprindo os dias. E ela então ele nasceu como nasce todos os seres humanos, mas com uma questão importante, livre da marca do pecado, porque não foi gerado por José, mas por obra do Espírito Santo. Maria da linhagem de Davi, o nascimento então de Jesus por meio dela significou que ele estava qualificado para ser o Messias da linhagem de Davi. Ser da descendência de Davi, de acordo com Mateus capítulo 1, era um dos requisitos para ser genuíno rei, né? Ou genuíno prometido, o Messias que haveria de restaurar Israel, não apenas politicamente, como imaginavam os apóstolos, né? Em Atos 1, 6, depois de andar com Jesus, eles perguntaram para Jesus, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Estavam pensando meramente de forma política, e Jesus então disse, não compete saber tempos ou épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. E aí disse o que precisava ser dito com relação a isso. O Israel não é meramente o Israel político, como eles pensavam, mas somos nós todos aqueles eleitos pela graça de Jesus Cristo. Alguma questão aqui, irmão? Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Atrás, irmão ali, por favor. Bom dia, pastor. Bom dia. Meu nome é Ciro. Pastor, era sabido na época que José não era o pai de Jesus? Eu falo pelo tempo de gravidez, né? E a Bíblia não deixa tão claro, fala que José foi cuidadoso, mas eu não sei se tem alguma discussão nesse sentido, ou se realmente se acreditava que Jesus era filho de José, né, naturalmente, vamos dizer assim. Sim, essa é a corrente, né? A José não fez nenhuma questão de renegar a paternidade, ainda que ele soubesse que não era filho dele, mas era o próprio Deus que se fez homem. Ele tinha essa concepção. Há uma canção bonita, eu tentando lembrar dela aqui agora, que fala dessa abnegação de José, ao saber que o filho que ele criou era o próprio Deus. Ok? Mas as pessoas reconheciam Jesus como filho de José e não como filho de Deus. A partir do momento que eles reconheciam que ele era o filho de Deus, o Messias encarnado, havia então essa mudança, essa transformação que foi ocorrida a partir do ministério público de Jesus. Eu falo até pelo tempo da gravidez, mas Sim. imagino que deve ter sido muito rápido ali, então a ação, né, dele se noivar, né, e Isso. se casar com Maria. Isso. Você percebe que eu acho interessante essas evidências dentro das Escrituras, até para confirmar isso, né? Porque há teorias ateístas e tantas outras que dizem que, na verdade, Maria traiu José e arrumou essa desculpa, né? Como outras religiões têm, por exemplo, que Buda foi gerado porque um elefante rodeou 7 vezes, me parece, a mulher, e ela concebeu aquele iluminado. Então, há essas questões que eles podem trazer, né, com relação a isso. Mas José, você vê que ele ia deixar Maria quando o anjo disse, não, fique com ela, que ela não desonrou você, em outras palavras. O que foi gerado nela é do Espírito Santo. Então o anjo confirma isso, são evidências, digamos, não vou dizer externas, porque estão dentro das Escrituras Sagradas, mas periféricas, para reconhecer. Depois você vê os próprios magos do Oriente indo até Jesus em comprovação à promessa do Messias, do nascimento do Deus, né, do Salvador, os pastores recebendo esta informação dos anjos enquanto apacentavam as suas ovelhas e assim por diante. Então, para nós que temos o registro das Escrituras, nós percebemos e temos revelado graciosamente esta informação. Mas para a época de Jesus, não havia, só para essas pessoas especificamente. Então, ele cresceu como um menino, né? Normalmente,
até o seu ministério público, quando a partir então por volta dos 30 anos, como alguns costumam dizer, ele então assume a partir do batismo, que não era um batismo para remissão de pecados, mas o batismo para o reconhecimento de que ele era o Filho de Deus. E aqueles que estavam lá testemunharam que o Espírito desceu como pomba, né, suavemente, e uma voz dizia: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. E a partir desse momento, Jesus passa publicamente a dizer que é o Filho de Deus. Então, aqueles que reconhecem isso pela graça, o próprio Pedro, pegando um gancho aí, aquela pesquisa, a palavra não é pesquisa, quando Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Certo? Você é um profeta, aquilo outro. Jesus não estava fazendo uma pesquisa de popularidade. Ele estava ali querendo saber até que ponto essas informações dos homens estavam moldando a mente dos seus discípulos, que haveria de progredir a igreja. Então aí eles dizem assim, isso e tal. Aí ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí ele diz: você só pode ter chegado a essa conclusão pelo próprio Espírito. Como é que você vai concluir isso? Então, ele era assim, cresceu normalmente, cumprindo todas as pessoas, reconheciam ele como parte da família de José e de Maria. Ninguém passava na casa de Maria, por assim dizer, na porta, enquanto ele estava lá, quem sabe ajudando o seu pai. A Bíblia não destaca estas minúcias do crescimento dele, mas vamos dizer que estivesse ajudando o seu pai, e alguém disse: olha lá, o José cuidando do Filho de Deus, né? Era o filho dele mesmo, uma família bem reconhecida. E nós vemos o destaque das Escrituras falando isso. O nascimento destaca a natureza humana de Jesus, mas o nascimento, a concepção, ela foi obra do Espírito Santo, portanto divino, 100% Deus, 100% homem, reconhecido como tal. Eu lembro de alguém dizer assim, que Jesus era tão judeu, né? Tão cara de judeu, não tinha essa olho loiro, de olhos azuis e tudo, era judeu, narigudo e tudo, né? Que na hora que o Judas foi traí-lo, ele disse: quem que a gente... Não tinha uma luz brilhando ao redor de Jesus? Não precisa não, a gente já viu ele lá. Não, ele precisou ir lá beijar para identificá-lo. Era comum, normal, como qualquer outro, entre aspas, humanamente falando. Todas as características humanas, não tinha nenhuma característica sobre-humana no que tange a sua humanidade, né? Na sua divindade, sim, 100% Deus. Orton destaca claramente que Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, enquanto andava na terra, também ocupava o céu. Ou seja, ele tinha a natureza dele era plena em todos os aspectos. Mas ele sentia as dores, tanto que foi dolorida a morte, todo o processo de crucificação, demonstrando que este homem foi 100% homem. Não é? Lembro quem disse uma vez, um livro que eu li, não me lembro agora, que ele poderia ter secado a mão do soldado quando levantou para bater o prego, né, nos seus punhos, mas aí não era isso que deveria acontecer. Então ele deveria cumprir aquilo que o homem fracassou e levar os nossos pecados. Estava padecendo não por ele, mas por nós. O seu batismo, inclusive, foi representativo para o que nós sofríamos. Ok, irmão? Então, continuando, essa concepção... É bom a gente dizer, ao invés, no que diz respeito ao nascimento, né? Mas como ele foi concebido de modo virginal, mas ele, no nascimento, não houve nada de sobrenatural. Seguiu-se o curso normal do nascimento. Ele não apareceu do lado de Maria. Você lê em Lucas capítulo 2, passei para alguém esse texto? Lucas 2, 6 e 7? Acho que não. Ok. Diz assim a palavra: e estando eles ali, aconteceu-lhes os dias, e ela deu luz a seu filho primogênito, enfaixou. A palavra luz aqui, no grego é tikto, que significa pariu. Ok? Não acordou e de repente tem um menino chorando do meu lado.
Não, a palavra luz, o verbo, ela pariu, ela deu à luz. É essa prática de nascimento mesmo, normal, né? Sem cesariana, sem anestesia, nada. Foi exatamente, Jesus foi, então, nasceu como qualquer outro ser humano. A palavra aqui no original é essa, pariu, né? Podíamos traduzir por isso, por esta frase, um dos sinônimos, para ficar bem mais chocante, né? Digamos assim. Mas é exatamente isso. Então, o seu filho primogênito enfaixou e o deitou numa manjedoura. Ele, portanto, nasceu de maneira comum. O Michael Horton coloca isso, acho que eu pus isso aqui na coisa para vocês. Ele nasceu de maneira comum, em nada diferente de qualquer outra criança saudável que tem sido trazida a esse mundo. Dessa maneira. Então, o nascimento dele não foi um nascimento virginal, foi uma concepção virginal, mas o nascimento foi normal. E a Bíblia deve ser lida como um todo, de Gênesis a Apocalipse, demonstrando uma linha reta onde seria necessária a encarnação do Verbo. E aqui é importante que a gente faça a observação que disse há pouco, da questão jurídica. Eu não vou entrar no mérito das questões infralapsarianismo, supra, nada disso. Eu vou entrar especificamente no que diz respeito ao que Deus determinou, ok? Como sendo a salvação. O homem foi criado, e ele tem uma expressão no latim, quando Adão estava lá, ele podia escolher, ele tinha o único que tinha livre-arbítrio para escolher ou não. Depois dele, por causa da sua representatividade federal da humanidade, todos os homens nascem com essa característica de depravação total por causa dessa desobediência. Jesus, ao nascer concebido pelo Espírito Santo, não tem essa semente, não tem essa herança, e Adão fracassou. Então, um segundo Adão, como diz as Escrituras, deveria triunfar. Um homem, perfeitamente o homem, para cumprir tudo que o homem fracassou. E para fazer isso tinha que ser o próprio Deus, que se fez homem, se submeteu a todas as tentações possíveis, todas as situações possíveis, e como homem, ele triunfou naquilo que o homem não triunfou. Ele cumpriu rigorosamente toda a lei. Ele não pecou em absolutamente nada, mesmo passando por nossas tentações. Eu e você, homem nenhum poderia fazer isso, a não ser o próprio Deus, encarnado. E ele é chamado de segundo Adão por causa disso, porque juridicamente, como homem, ele representa a humanidade diante de Deus. Sabe, deve ter advogados aqui que vai saber mais do que eu, juristas e tal, mas você tem lá um processo onde o juiz se apresenta à condenação, ou todo o processo que está contra você, todas as provas são contra você, e de repente você diz, não fui eu sou inocente nisso. Os autos não dizem isso, não há nenhuma prova que diz isso. No nosso caso, nós temos lá a encarnação do Verbo, e o triunfo de Cristo como homem, 100% homem, triunfando em tudo que o homem fracassou e assumindo para si a nossa culpa. Então, ali eu sou livre porque outro assumiu a minha culpa. Fala, querido. É só uma pergunta assim, talvez seja muito básica, né? Mas ainda para mim por favor, pode fazê-la. Do ponto de Às vista... vezes é básica, eu também posso não saber responder. Não, mas assim, do ponto de vista da forma, então, e da essência, né? Então, enquanto homem, Jesus, ele é a partir desse momento, né? Que ele nasce. E se Sim. não for, qual que era a forma anterior, então? Boa pergunta, não é básica, é muito boa, inclusive. É a fé nessa promessa do Messias que haveria de vir. Constantemente Deus renovava esse pacto, a gente chama de aliança. As alianças eram feitas
e sempre apontando para o que Deus haveria de fazer em favor do seu povo. Todas as alianças. E aí você tem alguns que a gente chama de tipos de Jesus, né, que era a sombra do Messias que haveria de vir, que representava esta libertação, como Noé, como o próprio José, né, que representou essa salvação do ser. Ele não era o Cristo de forma alguma, era a sombra. Quando veio o Cristo, a sombra dissipou-se e ficou o que era. Você tinha os sacrifícios no templo, depois da saída do Egito, por exemplo. Antes você tem os próprios descendentes, Eva crendo na promessa, ok, que haveria de nascer, tanto que quando nasceu Enos, depois que Caim matou Abel, ela disse que ela foi agraciada porque nasceu aquele que haveria de pisar na serpente. Não era, ok? Haveria o tempo certo dessa encarnação acontecer. Então você tem vários eventos que a gente chama de alianças de Deus, que chama de aliança unilateral, não bilateral. Não é uma aliança entre povos, como lá na caso da Ucrânia, que fez uma aliança com a Rússia, um tempo atrás, de devolver as suas armas em troca de não ser atacada. Então teve dois, o termo de cá, o termo de lá. O de lá não respeitou, né? Não, a aliança nossa não é bilateral, não sou eu e Deus que fazemos uma aliança. Os termos dessa aliança são feitos por Ele, só por Ele. Eu não tenho nenhuma interferência nos... queria que o senhor colocasse um item aí para, né, se surgir alguma... Não, Ele fez. Então a gente tem aliança com Adão, aliança abrâmica com Noé, né, e assim por diante, sempre demonstrando que esse Messias haveria de vir. Há um sentimento, até hoje, no judeu, da espera desse Messias. Eles não o reconhecem como sendo Cristo, mas aqueles que reconheciam a promessa, eles então eram justificados pela fé, por crer nessa promessa, na promessa que o tempo todo Deus colocava nas Escrituras, nos eventos, através das alianças, através dos determinados eventos, através depois mais especificamente, no tabernáculo, em que cada cordeiro sacrificado era a representação desse Messias que haveria de vir. Todo cordeiro sacrificado no altar era o sangue aspergido lá no Santo dos Santos. Vamos lá. Deveria ser anualmente, né? Tinha as ofertas pacíficas, mas anualmente o povo deveria oferecer um sacrifício. O sacerdote oferecia um sacrifício pelo pecado de todos. Tinha que ser um cordeiro sem defeito, sem mancha, apontando... É o que a gente chama de revelação progressiva, digamos. Eles não tinham ideia, esse aqui é o Messias que nós estamos matando. Não, eles estavam em obediência. Deus sabia exatamente quem era aquele cordeiro, e ao cumprirem esses rituais, eles estavam sendo justificados pela fé, ok? Pela fé que aquele cordeiro animal purificaria continuamente o pecado deles anualmente. Então esse cordeiro era sacrificado. Dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, com uma tampa em cima chamada propiciatório. Dentro da arca tinha a lei, o maná, a vara de Arão, mas a lei... Então anualmente o sacerdote viria até aquele Santo dos Santos. A lei acusava o povo. A alma que pecar, essa morrerá. Ninguém pode manter-se fiel, a não ser o próprio Jesus. Vamos lá. E aí ele então aspergiu o sangue desse cordeiro sobre essa tampa chamada propiciatório. E esse sangue, vamos pôr uma linguagem bem mais simples, esse sangue, entre aspas, interrompia o olhar de Deus para a lei. E ele não aplicava a lei por causa do cumprimento desse ritual que apontava para o seu próprio sacrifício lá no tempo certo. Depois o sacerdote pegava um bode e colocava sobre a mão dele, a mão sobre a cabeça dele. Esse bode ia para o deserto sozinho. Quando ele colocava a mão sobre o bode, ele estava transferindo o pecado do povo para aquele bode. Ele é chamado de bode expiatório, que todo mundo sabe o que é um bode expiatório. Alguém que leva a culpa. E ele então, esse bode também significava o próprio Jesus. Todos esses rituais, eles apontavam
para a promessa. Aí João Batista diz o quê? Quando Jesus aparece para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo diz: esse é o Cordeiro de Deus, o próprio Deus, que não apenas elimina o pecado por um ano, mas tira o pecado do mundo. Quando Cristo morreu, então a sombra dos cordeiros deram luz à luz do Cordeiro de Deus que se fez homem, o próprio Deus se fez homem e tirou o pecado do mundo. Então, antes disso, era crer nessa promessa, crer nos pactos dessa aliança, nos termos desta aliança unilateral feita por Deus. Mais ou menos, irmão? Pois não. Eu não sei se tem a ver com o que o Alessandro perguntou, mas é algo que eu também, às vezes, me pego em dúvida. Não sei se tem uma resposta clara na palavra. A gente entende que o eu sou se encarnou, né? Jesus fala exato. que, então, assim, o Deus eterno se tornou humano, né? A gente entende que futuramente a gente vai contemplar o Cristo, os discípulos contemplaram ele glorificado, né? E nós, assim, aí confirmar esse entendimento, a gente entende que o verá face a face. Sim. Como um corpo glorificado, sim. Né? Antes da encarnação, né? O verbo que já existia e todas as coisas foram criadas por meio dele. Porque assim, às vezes eu fico em dúvida. Nossa, tem até uma música de moda aí, famosa cristã, que fala que Jesus se reuniu com Deus, tal, e eles decidiram que ele ia vir encarnar, tal. Acho bem herético. Mas Jesus, então, antes da encarnação, ele não tinha. A gente não pode imaginar ele. Jesus é o personagem histórico, né? O nome do Filho encarnado, digamos assim, o ser humano, o homem Jesus. Antes disso é o Filho. E o Filho, ele é a forma com que Deus se comunicou e criou todas as coisas. É que a gente chama de epifania. Você está falando assim, como ele aparecia no Antigo Testamento, não é? O próprio Deus, como ele apareceu, por exemplo, para Abraão na destruição de Sodoma. Ali há uma epifania, uma teofania, desculpe. Uma teofania, não é epifania. Uma teofania, o Filho, né, o próprio Deus, toma um corpo, né, ou seja, se materializa, aí sim a gente podia dizer dessa forma, e é visto em forma humana. Não se explica que jeito que isso foi. O que a gente tem explicação é como Cristo, como o Filho, encarnou-se e foi reconhecido como Jesus. Ok? Como ele aparecia visivelmente em forma humana no Antigo Testamento, a Bíblia não explica. Olha, ele... Entendeu? Então, o Filho, ele não tinha um corpo, está lá no trono de Deus eterno, não tinha um corpo humano. Senão a gente, às vezes, corre o risco até de ensinar para as crianças aquela figura de Jesus lá na criação, né? Isso. Não tem. Exatamente. Mas sempre que se vê essa teofania, é a pessoa do Filho, né? Reconhecido como o próprio Deus. Eles falam o Deus Santo, Senhor com letra toda maiúscula, que é Yahvé. Tanto que Jesus, quando diz que eu sou, né, que queriam apedrejá-lo, porque ele usou essa expressão. Né? E por que isso? Você está dizendo que você é o Yahvé, né, o eu sou? Então queriam apedrejá-lo e disse que ninguém conseguia matar Jesus, né? Você já viu, multidão aí afluiu para jogá-lo, de repente ele passou por eles. Aí você tem a questão divina e humana, né? Ele não foi pego, ele se entregou. É diferente. Mas é isso. Basicamente a gente tem todas as alianças, né, que vão demonstrando na Bíblia que nós deveríamos, o povo deveria crer nessa promessa. Então, crer na promessa do Messias o tornou justificados e salvos pela fé nessa promessa. A gente tem os heróis da fé, né, que creram pela promessa, Raabe e assim por diante. Creram nessa promessa de que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel e que ele seria o Salvador de todas as pessoas. Né? Ixi, nosso tempo aqui. Então, a Bíblia deve ser lida... Pois não, irmão, Paulo. Então, eu acho que a gente está indo na mesma linha, assim, desculpa ainda, mas claro, isso é fundamental, assim, né, para a gente
Porque assim, quando Tomé não acreditou, né? Ele falou toque, né? Então, quando a gente fala assim da forma, a gente está falando aquilo que é perceptível aos sentidos. Sim. Né? Eu estou te vendo aí, eu vejo você, né, na sua forma, eu consigo identificar isso. Eu não sei se perguntando dessa forma eu estou agindo igual o Tomé também, né? Mas Sim, eu tô fica à vontade. querendo entender, né? Essa forma, se ela era algo definido, né? A gente fala na Trindade, assim, a gente tem uma dificuldade, né, a gente entende pela relação, né, que há dentro da Trindade, mas do ponto de vista da forma mesmo, aquilo que é perceptível. É nesse sentido que eu pergunto. Isso não existia antes de Jesus ter nascido? Não, Jesus, ele quando ele nasceu, o filho, quando foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, ele já nasceu com inclusive um nome que foi dado para ele, que era Jesus, né? O Cristo, o Messias. E aí ele foi encarnado, então o corpo que nós veremos no céu não é indefinido, é esse Messias, esse que encarnou, e é ele que nós veremos. Alguns, nós vamos ver Deus, opa, quem vê a mim, vê ao Pai, Deus é Espírito. Mas o Filho, nós veremos a pessoa de Jesus, né, como ele andou na história, e inclusive com as marcas, né, para comprovação do dia que voltar. Se você vai ler isso me parece que Joel, se não me engano, que ele mostrará as suas feridas e aqueles que o matavam. A gente está esperando o outro, né, glorioso, está aparecendo e é ele. Foi ele. É ele mesmo, o que nós matamos, o que nós rejeitamos. Ele é o Messias, reconhecido e na figura humana, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Né? Você tem no primeiro versículo, o Verbo, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Ele era o próprio Deus. Aí você vê, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, assim por diante. Aí você tem um caminho de Deus bem definido em João capítulo 1. Aí no versículo 14 você tem um salto no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. No 14 diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, né, como do unigênito do Pai. Então, nós o veremos. No céu nós teremos a bênção de vê-lo pessoalmente, né? Na Nova Jerusalém, Nova Terra. Não haverá uma luz ofuscante que nós não vamos reconhecer, nós vamos ver o Messias. E lembra que ele falou, assim como vocês me viram subindo, vocês me verão descendo. Acho que para só caminhar aqui um pouquinho, com relação a algumas coisas que eu posso deixar aqui apenas, né? Então, na pessoa de Jesus, temos a união de duas naturezas distintas, a divina e a humana, para que o filho de Maria fosse nada menos do que Deus e nada menos do que homem. Então, Horton destaca isso. Ele não é nada menos do que Deus e nada menos do que um homem. Ele não é um grau menor de Deus por ser homem e nem é um grau maior de homem por ser Deus. 100% homem, 100% Deus. Assim que ele haveria de cumprir tudo que nós fracassamos e se tornou o justificador nosso. O termo, como eu falei, jurídico, está lá, né? Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, se fez homem. Na Confissão de Fé de Westminster, nós temos então algo que nos ajuda aí. Ela declara que Cristo, que as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E aí eu gostaria de destacar essas duas heresias de maneira bem rápida com relação às duas naturezas de Cristo, que o credo rebate. O credo, então, ao dizer creio que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, está rebatendo essas afirmações dessas duas heresias, que tem outras, mas essas duas principais. O nestorianismo, que Nestor era um arcebispo de Constantinopla, ele viveu na primeira metade do século V, ele dizia que
enfatizava a distinção entre as naturezas de Cristo, de tal modo que fazia parecer que Cristo era duas pessoas em um corpo. É como se fosse uma entrava, a outra tomava posse em determinado momento, depois a outra tomava posse, ficava aquela duplicidade, né? Jesus não era, não, ele dizia que Jesus não é apenas um Deus-homem com duas naturezas, o divino e o humano, mas também com duas personalidades, uma nascida humana e outra nascida divina. Então ele faz essa confusão, ele diz que não é não é um só com duas naturezas, ele é duas pessoas com duas naturezas. Então o credo ajuda a dizer, não é. Ele é 100% Deus, 100% homem, numa só pessoa. Não há confusão dessas duas naturezas. E a segunda é o monofisismo, né? E é interessante como eu coloquei aqui, deixa eu só voltar uma coisinha aqui, né, ainda no que diz respeito ao nestorianismo. Quando Jesus veio ao mundo, segundo eles, não foi a encarnação da palavra de Deus que assumiu a natureza humana. Foi uma união entre Deus com uma pessoa e o homem com outra pessoa no corpo de Jesus durante o seu batismo. E aí tem uma discussão interessante chamada Cristotokos ou Theotokos, que os católicos têm birra com o nestorianismo por causa disso. Que para eles teve um agravante com relação ao nestorianismo, porque ele chamou a Virgem Maria de mãe de Cristo, Cristotokos, e não mãe de Deus, Theotokos. E por mais que, aqui eu vou fazer uma afirmação, por mais que a gente ache estranho, ela é de fato mãe de Deus, mas não tem nenhum status por causa de, então ela é intercessora, não, porque ela gerou, ela recebeu esse palavra de milagre em que espiritualmente o verbo se fez carne e ele era o próprio Deus, mas não no status de que agora é nossa intercessora. Talvez a gente possa dizer que ela é a geradora, né, que gerou Deus. E a última aí é o monofisismo real ou eutiquianismo, que foi Eutiques de Constantinopla, entre 380 e 486. Ele ensinou que a natureza humana de Cristo foi superada pela divina, ou que Cristo tinha uma natureza humana, mas diferente do resto da humanidade. É mais ou menos assim, ele enfatizou que a unidade de natureza de Cristo, a tal ponto que a divindade consumiu sua humanidade como um oceano consome uma gota de vinagre. Então ele diz, olha, tem duas naturezas, mas a natureza prevalecente era a divina, a humana simplesmente era uma coisa qualquer, só por ser. Ele tinha que andar aqui, mas não, ela era consumida. Uma vez eu assisti um filme que eu acho que era monofisista. Um filme antigo, eu estava estudando no Rio de Janeiro uma época, aí a gente foi para uma praça, uma igreja católica, passou lá a morte de... Foi na Semana Santa, estão passando essa paixão de Cristo, né? Então, era em preto e branco, inclusive. Não era faz muito tempo não, viu, irmãos? É porque o filme era preto e branco mesmo. Então, aí quando entrava Jesus, era uma pessoa, ele tinha assim e ele andava assim, ó, no meio das pessoas, né? E aí, na hora dele sofrer pelo chicote, ele ficou assim, incólume. E a pessoa ficava batendo no pé dele como se fosse um espanador, batendo assim, sabe? O chicote era um espanador. Nem doeu, né? Basicamente não, isso aí é só uma gotinha no oceano da minha divindade, né? Ou seja, não está me fazendo nenhum efeito, nem cócegas. Então, na verdade, essa é uma heresia, porque nós temos que assumir o padecimento. Cristo, quando a gente entende apenas desse lado, a gente pode ser penitente, a gente pode fazer como os católicos. Cristo pagou a dor, mas não a pena. Por isso que eu tenho que me penitenciar, para completar isso aí. Né? Porque a pena ele não sofreu assim. Então a dor é nossa. Então vamos de joelho, rolando, o que for. Quanto mais penitências nós pagamos, mais a gente completa essa e a gente diz, como eu sofro em nome de Cristo. Né? E aí então, basicamente isso. Bom, gente, acho que o nosso tempo chegou ao fim, eu penso, mas eu queria só
terminar aqui colocando esses dois aspectos finais, que é a necessidade da sua humanidade, ou seja, desde que o homem pecou, era necessário que o homem sofresse penalidade. Além disso, o pagamento da pena envolvia sofrimento de corpo e alma, sofrimento cabível somente ao homem. Eu vou deixar o texto para depois, mas está aí, você, quem recebeu, por favor, leia depois, lá, João 12, 27, Atos 3, 18. Era necessário que o Messias, ou Cristo, assumisse a natureza humana para cumprir o aspecto legal do pacto, da aliança, lá em Mateus capítulo 26, 28. O Messias deveria ser homem, não apenas nas propriedades que são peculiares aos homens, mas também em todas as debilidades a que este homem está sujeito depois da queda, e assim devia descer às profundezas, ter essas propostas de descer até as profundezas da degradação em que o homem tinha caído. E ao mesmo tempo era preciso que fosse um homem sem pecado, apesar das possibilidades que lhe foram colocadas como ser humano. Então a forma divina não tomou posse agora, e ele olhava para aquelas tentações e sumia, né? E depois que passava, voltava. Não era essa questão, não. Então, ao mesmo tempo, era preciso que fosse um homem sem pecado, pois fosse um pecador, certamente não poderia fazer expiação por outros. Mediador único e verdadeiramente humano, sujeito a todas as misérias da humanidade, mas acima de todas as tentações, podendo identificar-se com todas as provações e tentações do homem, ser perfeito exemplo para os seus seguidores. Tá, beleza, então ele precisava ser homem. Alguns vão ficar apenas com isso e dizer, ele foi um mártir. Não ressuscitou, apenas deu bons exemplos. Então, como um mártir, ele pode ter seguidores, sem necessariamente ser divino. Como a teologia da libertação faz isso. Ele é um bom sujeito, como Ricardo Gondim diz, é apenas conceitual que ele nasceu um divino. Ele é homem, um bom sujeito, uma boa pessoa que a gente pode seguir. Vocês não fazem política, a gente não anda com santinhos, que não são santinhos, entregamos. Esse é um bom candidato, uma boa pessoa, merece o seu voto. Então, é basicamente se ficássemos apenas com essa questão. Mas há necessidade da sua divindade. No plano de Deus divino de salvação, era absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus. Era necessário que ele pudesse apresentar um sacrifício de valor infinito e prestar obediência perfeita à lei de Deus. Ele também pudesse sofrer a ira de Deus redentoramente para livrar os outros da maldição da lei. E ele pudesse aplicar os frutos de sua obra consumada aos que aceitassem pela fé. O homem com a sua vida arruinada não pode nem cumprir a pena do pecado, nem prestar perfeita obediência a Deus. Só o Messias, 100% Deus, 100% homem, pode sofrer a ira do Pai, de modo a abrir um caminho de livramento para sempre. Um homem apenas não poderia fazer isso. Portanto, ele é 100% homem, 100% Deus, de forma que não há confusão com essas naturezas, e por isso se tornou o nosso galardoador. É por isso que nós oramos a Ele, e podemos, em nome de Jesus, obter benefícios de acordo com a vontade de Deus, porque Ele é o Filho de Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e de onde está intercedendo por nós, de onde haverá de voltar para nos buscar no nome dEle. Amém? Vamos orar, queridos irmãos, nesse momento. Eu sei que essas lições são bem amplas, né? Às vezes, se ficar dúvidas, eu prefiro que vocês façam, tem lá no grupo da igreja, não tem problema nenhum, façam perguntas, a gente pode responder. E além disso, nós vamos ter, antes de orar, pedir para orar, eu vou avisar uma coisinha. Nós teremos aqui a cada 5 lições, me parece, nós vamos ter um dia de revisão de perguntas e respostas, em que todos os professores estarão aqui à frente, juntamente com os jovens que estão a mesma coisa, o assunto, e nós vamos responder perguntas, vamos fazer um rescaldo, digamos assim. Então se preparem para isso, que você tiver mais dúvidas, faça pergunta difícil, senão o James vai ter que responder todas, tá bom? Então, vamos lá, juntos aqui, nessa revisão um dia de revisão de toda a matéria, tá bom? Vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento que passamos aqui juntos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, nosso Senhor. Aquele que nasceu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Em nome do teu Filho, Jesus, aquele verbo que estava no princípio contigo e se fez carne e habitou entre nós. Nós, pela fé, cremos e vemos. Nós não andamos com ele como andaram seus apóstolos e discípulos contemporâneos, mas eles viram para crer, nós estamos lendo para crer. É a diferença, nós estamos aqui lendo a tua palavra e o teu Espírito aquecendo os nossos corações de que somos verdadeiramente salvos pela graça de Jesus, conforme diz as Escrituras. Não mais por uma simples promessa que foi feita no Antigo Testamento, mas aquela promessa que se fez homem, habitou entre nós e eliminou toda a necessidade de sacrifícios, porque ele já fez. O véu foi rasgado. Não há mais separação entre o povo e Deus, mas isso é pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo Jesus, pelo seu sangue. Em nome dele oramos. Amém.